Bom, a gente vai fazer a apresentação da rota do aço, da siderurgia, a peça final. O tema proposto é um parafuso de alta resistência na matéria de conformação mecânica dos materiais. O grupo é composto por eu, Gabriel, o Léo e o Murilo. Bom, o que é a rota do aço? Basicamente, a rota do aço é todo o processo que vai transformar o minério de ferro em produtos acabados de aço. Ou seja, não só os minérios de ferro, mas também, como fluxograma simplificado, o carvão, as sucatas, elas entram na aciaria, entram na redução, e tudo isso é transformado dentro do processo que a gente chama de rota do aço, né? Então, o carvão ele é transformado em coque na coqueira e o minério vai passar pela sinterização para melhorar a sua qualidade. Depois, no alto forno, o minério ele é reduzido e vira o que a gente chama de ferro gusa. Esse ferro gusa ele vai para a aciaria, onde ele vai passar por um processo de refino para virar o aço, né? Tirar as impurezas, melhorar, e o aço líquido é então solidificado no lingotamento. E nesse lingotamento é formado placas ou lingotes que a gente leva para o processo de conformação mecânica, onde a gente vai fazer laminação, trefilação ou o processo do qual a gente vai ser trabalhado. E por fim, as peças vão passar aí por algum processo e elas vão ter um produto acabado, como uma chapa, um vergalhão, bobina, uma haste, um tarugo. E esse é o processo que o minério tem até virar o aço pronto. Então, tem várias partes bem complexas, mas resumidamente, de um fluxo geral, é isso. Pode passar. Bom, da siderurgia, a produção do aço. Então, como eu falei, a rota começa na extração do minério, como hematita e magnetita, e depois esse minério ele vai passando para o alto forno, ele reduz com o coque e o calcário para formar o ferro gusa, esse ferro gusa, depois ele vai para a aciaria, daí passa pelo refino, né, que a gente vai tirar todas as impurezas, como eu falei, e é nessa etapa que você quer ou não adicionar ligas, se você quer o ferro fundido mesmo, se você quer um aço melhor, então você vai tornando-se esse aço líquido, né? E esse processo ele pode ocorrer dentro de forno elétrico ou conversões ao oxigênio, né? Da aciaria ele vai pela adição de liga, se necessário, e depois para o lingotamento. Então é uma etapa aí que você coloca para ter o tratamento ou não. Pode passar. Bom, parafusos de alta resistência são elementos de união, né? Para elementos de fixação e união, né? Projetados para suportar altas cargas mecânicas fabricados em aço liga. A gente vai falar da história de um humilde parafuso da suspensão dianteira da Red Bull Racing. É um parafuso que eles projetaram, disponibilizaram até um conteúdo da simples, simples de forma irônica, confecção de um parafuso, desde o esboço inicial até a sua aplicação prática. Mas também os parafusos eles estão presentes aí em outros lugares, estruturas metálicas, indústria automotiva, aeroespacial e equipamentos industriais pesados. Os materiais mais comumente utilizados em parafusos de alta resistência é o ISI 4130, que é o aço cromo-molibdênio, e o ISI 4340, que é alta temperabilidade, resistência à tração. Bom, então falando um pouco sobre as características principais desse parafuso para alta resistência, as características principais estão intrinsecamente ligadas aí também à questão das ligas adicionadas a esses materiais. Então, esses parafusos conseguem ter uma alta resistência à tração, acima de 800 megapascal, a alta resistência à fadiga em questão de cargas cíclicas e também a questão da tenacidade elevada pelo fato do revenimento. E também os tratamentos térmicos que acabam sendo incluídos aí, como nos processos de forjamento, rosqueamento, e a têmpera e o revenimento, como eu havia dito antes. Quanto às normas e classificações, esses parafusos também seguem normas. Então, a gente tem a ISO 898-1 e a ASTM A490 também, para a questão de fabricação desses parafusos. Quanto à forma inicial, né, que o Christopher abordou um pouco sobre a forma final ali da matéria-prima. Então, para fazer esses parafusos, a gente utiliza aí os tarugos de barra cilíndrica, normalmente, ou os fios máquina, que no caso a gente vai fazer a trefilação aí, para estar fazendo a peça em si. Então, a gente pode fazer o forjamento a quente, utilizando o tarugo, ou o fio máquina a gente faz o forjamento a frio, utilizando também a trefilação. E, falando um pouco sobre a conformação mecânica, a gente tem aí os processos, como eu havia dito antes. Então, para o fio máquina, a gente vai fazer a trefilação e depois uma conformação a frio aí, para depois fazer a laminação. Então, a laminação, que é colocar a rosca ali no parafuso, a gente faz a frio. E, no caso de tarugo, a gente vai ter a conformação a quente. Então, a gente vai esquentar o material para fazer a conformação. E depois a gente também vai fazer a laminação do material. Bom, e por fim, a têmpera do material.
a gente vai fazer o tratamento térmico, então o aquecimento aí a gente faz em torno de 900 graus, com resfriamento rápido. Tem o revenimento também, que é um aquecimento mais controlado, para aumentar a tenacidade do material. E se você quer uma característica mais aplicável ali, mais característica mais relevante, então a gente pode fazer o recozimento e também o revenimento duplo, em alguns casos. Bom, o acabamento e revelimento, ele é aplicado no parafuso desde uma qualidade que você tem que ter do produto final, então vai ver a metragem das roscas e tudo mais. Passam por diversos ensaios, então de dureza, ensaio e tração, fora a inspeção visual. Então, o tratamento térmico ele é feito, e também o tratamento de superfície ele é feito para evitar a corrosão do material. Então, o parafuso ele sempre está exposto em coisas que vão fazer ele sofrer muito dano, tanto externo quanto interno. E além de tudo isso, a gente tem que, além de garantir a qualidade do produto, né, a terceira imagem mostra a identidade visual que o produto tem. Então, além de você fazer um produto, você tem que ter uma identidade. Então, tem que ter uma marca, um modelo, um nome, esse parafuso. E o acabamento e revestimento é bem simplificadamente isso, né? E certinho. Bom, então foi falado a respeito da fabricação, um pouco da fabricação, um pouco das utilizações e tratamentos térmicos. Agora, uma justificativa técnica para cada uma das etapas. O aço ligado, então, o parafuso de alta resistência, ele vai ter provavelmente um aço ligado, que oferece elevada resistência mecânica e temperabilidade. Eles geralmente são conformados a frio, então a melhora das propriedades mecânicas sem percas por usinagem. A laminação da rosca, que é um processo que substitui a usinagem, ela encrua o material, aumentando a resistência e a resistência à fadiga. E os tratamentos térmicos, que asseguram uma combinação ideal de dureza e ductilidade. Bom, então as aplicações para alta resistência são parafusos onde há a necessidade, né, que eles suportem grandes vibrações, a segurança estrutural e a resistência à fadiga. Bom, então a conclusão é que a fabricação de um simples parafuso, de maneira irônica, de alta resistência, ela envolve uma cadeia longa e complexa, e também altamente técnica. Cada etapa, desde a mineração até o acabamento, é crucial para garantir a qualidade e a segurança. E essas são as nossas referências, a gente vai passar um videozinho.